Salve, salve, galerinha do Portal dos Concursos! Aqui quem fala é a professora Thaís Batista, professora de língua portuguesa. É um prazer estar aqui na companhia de vocês para falar da melhor matéria desse concurso do INSS. Não é direito previdenciário. Eu sei que vocês vão falar que é, mas na verdade, lá no fundinho você vai concordar comigo que português é a melhor matéria em disparada. Pessoal, é um prazer estar aqui na companhia de vocês, no canal do Portal. Estou muito alegre por participar dessa equipe, por ter um coordenador tão legal, tão gente boa e por ter vocês. Vocês, alunos, são as pessoas que mais nos motivam a estar por aqui, a preparar material, a desenvolver conteúdo. Então, deixo registrado aqui o meu agradecimento a todos vocês. E já deixa o seu like, um comentário de onde você é desse Brasil. Nós queremos saber de onde você é, até qual lugar o Portal já conseguiu chegar. Então já deixa aí o seu like, deixa o seu comentário. Eu, pelo chiado, você já deve ter percebido que sou natural do Rio de Janeiro, eu sou carioca, falo chiado, meio arrastadinho, né? Um misto de arrastado com musical. Porém, esse chiado aqui não vai nos atrapalhar. Vamos ter uma aula incrível. Já vou começar falando que separei aqui algumas questões recentes do CESP, tá? Separei questões de 2022 muito recentes. E, inclusive, antes de começar, porque eu vou falar de interpretação, vou falar de uma série de informações importantes para o seu concurso, eu vou falar de quê? Eu vou falar de reescrita frasal. Vou dar alguns pontos importantes para que vocês não caiam em pegadinhas em questões de reescrita frasal, porque são questões que sempre aparecem nos concursos do CESP. Beleza? Então, sem mais delongas, vem comigo para o quadro interativo. Quadro interativo na tela, pessoal. A partir de agora, você vai ver comigo a parte da reescrita frasal. Você vai ver aqui que eu coloquei o textinho para vocês. Deixe-me passar para a gente conversar. Pronto. Nós já temos o textinho aqui. Mas nós não vamos começar falando sobre o texto. Eu vou falar primeiro sobre a reescrita e depois eu volto para as questões do texto, tá bom? Vamos lá, vamos passar aqui e prontinho. Quadro interativo na tela, finalmente. E vamos lá. Você já deve ter percebido que o CESP ele trabalha com 3 premissas em sua reescrita. Ele vai falar sobre reescrita com base na correção gramatical, com base no sentido original e com base na coerência ou sequência lógica textual, beleza? Coerência. Nós temos essas 3 bases para o enunciado de uma questão cujo tema é reescrita no CESP, beleza? Então vamos lá. O que é correção gramatical? Pessoal, correção gramatical é quando a questão fala sobre regras gramaticais. Exemplo, vamos lá. A questão fala da seguinte forma, eu vou mudar a canetinha para a gente conversar aqui um pouco sobre este tema. Vamos lá. A questão vai falar dessa forma com vocês. O trecho a atenção à fala dos filhos é essencial para identificar qualquer incoerência
de discurso. Observe. O trecho, a atenção à fala dos filhos é essencial para identificar qualquer incoerência do discurso. Poderia ser reescrito, mantendo a correção gramatical. Thaís, mas que enunciado grande. É assim que eles fazem. Correção gramatical da seguinte forma. Vamos lá. A atenção a raciocínio dos filhos é essencial para identificar qualquer coerência no discurso. Pergunta a vocês, coerência no discurso. Pergunta a vocês, essa reescrita mantém a correção gramatical? Mantém as regras gramaticais? Sim ou não? Coloque aí para mim nos comentários, por favor. Quero saber, coloque aí nos comentários, por favor. Observe que a questão que eu coloquei aqui para vocês, eu criei, obviamente, eu quero saber de vocês se mantém a correção gramatical, ou seja, se não há desvio gramatical. Então, cuidado, vem comigo. Certo ou errado? Coloca aí para mim, por favor, nos comentários. Vamos lá, galera. Show de bola, show de bola. Então, vamos lá. Note que nessa construção nós temos a atenção. Tudo que é atenção é a atenção a alguma coisa. A fala dos filhos. Fala é feminino. Preposição a mais artigo a implica crase, certo? A crase é a fusão de sons iguais. Thaís, crase cai em concurso do SESP? Claro que cai. Cai em qual conteúdo? Reescrita. Então, atenção. É essencial para identificar qualquer incoerência do discurso. Poderia ser reescrito, mantendo a correção gramatical. O que é mantendo a correção gramatical? Não havendo desvio gramatical, ou seja, essa reescrita está correta? A atenção a raciocínio dos filhos. Galera, tudo que é atenção a alguma coisa. Foi regida a preposição, mas raciocínio é masculino. Se houvesse o artigo, seria o quê? Artigo o. Ao raciocínio dos filhos. Logo, este a aqui não pode levar ao acento indicativo de crase. O acento indicativo de crase marca a fusão da preposição a com outro som a. Como nós não temos aqui outro som a, esse a aqui é apenas uma preposição. E aí, obviamente, essa construção está errada. Pergunta a vocês, mantém a correção gramatical? Não, isso aqui está errado. Logo, esse item, muito bem, galerinha, está errado. O que eu estou mostrando para você? O que é correção gramatical? O que é sentido original? É o sentido do texto, é a ideia do texto, é a ideia contida no texto, beleza? Então, olha aqui, ó, vou colocar aqui para vocês. Antes de a gente começar a fazer as questões de prova, tá? Por que eu tô falando isso? Porque isso aqui vai cair na sua prova, vai cair, e você não pode cair aí na mão de faraó, beleza? Observe que a questão vai falar agora sobre sentido. Vamos mudar a canetinha para a gente escrever com uma canetinha mais sóbria. Vamos lá. O fragmento. Conquanto seja uma pessoa ruim, ele tomou na reunião
uma atitude muito acertada. Observe, o fragmento poderia ser reescrito mantendo o sentido original. Da seguinte forma, aí nós vamos ao fragmento. Caso fosse uma pessoa ruim, ele tomaria na reunião uma atitude muito acertada. Pergunto a vocês, galera. Essa construção mantém o sentido? Essa reescrita mantém o sentido original do texto? E aí? Diz pra mim aí nos comentários. Tô aqui de olho nos comentários. E aí, galerinha? Sim ou não? Tará, tará, tará. Bora, povo meu! Quero saber, hein? Bom, show, galera, show! Vamos lá, galera, show de bola! O fragmento, conquanto seja uma pessoa ruim, ele tomou na reunião uma atitude muito acertada, poderia ser reescrito mantendo o sentido original. Galera, mantendo o sentido original significa o quê? A ideia do texto. Então, isso aqui é uma questão de semântica. Questão em que se mantém o sentido original do texto, ok? Caso fosse uma pessoa ruim, ele tomaria na reunião uma atitude muito acertada. Tá certo ou tá errado? Mantém a ideia original? Não, não mantém, tá errado. Por quê? Observe, seja um verbo, tomou outro verbo, dois verbos, duas orações, corto na vírgula porque o conectivo iniciou o período. Veja se dá para inverter. Ele tomou na reunião uma atitude muito acertada, conquanto seja uma pessoa ruim. Nessa construção, pessoal, nós temos aqui uma noção de condição? Não. Ele ser uma pessoa ruim não anula o fato de que ele tomou uma atitude legal na reunião. Então, você sabe que na construção, essa alteração do conquanto pelo caso altera o sentido. Aqui nós temos o quê? Valor da conjunção adverbial concessiva. E aqui a conjunção é adverbial condicional. Então, houve alteração de sentido. Logo, eu sei que o item está errado. Show de bola, galera, você volta comigo porque a questão também pode falar sobre coerência. O que é coerência? Sobre lógica. Lógica textual. Então, coerência não é manter o sentido, porém, é manter o quê? Uma lógica textual. Vou apagar aqui para conversarmos a respeito dessa questão de lógica, que pode ser a pegadinha da prova para vocês, beleza? Bora. Gente, que apagador maravilhoso. Pra gente não dizer o contrário. Vamos lá. Foi. Show de bola. Vamos lá, galerinha. Não ficou limpo, mas pensa que é igualzinho o quadro. Também não fica perfeito. Vamos lá. Veja o livro
que me deram ontem. A reescrita mantém a coerência textual. O que é a coerência? A lógica. E aí vem o detalhe. Olha aqui a reescrita. Veja o livro que me deram ontem. Pergunta a vocês. Essa correção que eu fiz, inserir a vírgula, mantém a coerência do texto? Sim ou não, galera? Coerência. Não me responde além do que eu pedi. Mantém a coerência, mas não mantém tal coisa. Não quero saber. A questão, ela perguntou sobre coerência. Então, você foca. Não extrapola. Por que muita gente erra as questões elaboradas pela banca CESP? Porque fala mais do que devia. Aprende a silenciar. Pediu correção gramatical, foca na correção. Pediu sentido, foca no sentido. Pediu os dois, foca nos dois. Não vem com essa maluquice de mas na coerência tá errado. Pediu coerência, amor? Não pediu, então não pira. Não faz além do que foi exigido. Aprende. Se não pediram, não faz, tá bom? Então vem comigo. Pergunto a vocês, dentro dessa construção, nós temos aí uma construção de coerência nessa reescrita, sim ou não? E aí, galerinha? Sim ou não? Show de bola. Pessoal, vamos lá. Observe aqui para você não errar. Cuidado! Veja o livro que me deram ontem. O que nós temos aqui? O vocábulo que, fazendo referência a livro para evitar a repetição, certo? Olha aqui, ó. Veja o livro e deram-me o livro ontem, certo? O que se repete aqui nesses períodos simples? O vocábulo livro. Para evitar essa repetição foi utilizado o quê? O vocábulo que. Então, esse que faz referência a livro para evitar a repetição. Logo, ele é um pronome relativo. Se é pronome relativo, ele introduz uma oração subordinada adjetiva. Aí você vai dizer, essa aqui é adjetiva restritiva, não tem vírgula. E aqui, Thaís, nesse período foi inserida vírgula. Então, uma oração subordinada adjetiva explicativa. Você está errado? Não, você não está errado. A oração que sobrou é a oração principal. Aí a questão está perguntando sobre coerência. Você fala assim, não, mas aqui restringe e aqui explica. Então, se alterou, mantém a coerência? Não, questão errada. Você vai errar. A questão está certa. Porque ela está perguntando sobre coerência. O texto continua lógico? Sim, ele continua estabelecendo uma lógica. Talvez não é a lógica original. Veja o livro que me deram ontem. O que eu entendo? Existem vários livros, porém, eu ganhei um, certo? No segundo texto, que é a reescrita, veja o livro que me deram ontem. Só existe um único livro, por isso eu só preciso explicar. E eu o ganhei. Beleza? Então, aqui eu tenho sentido diferente. Se perguntasse, mantém-se o sentido? Não, não se mantém o sentido. Vamos lá. Se fosse para o sentido e eu dissesse assim, ó, mantém o sentido. Certo ou errado? Errado. Não se mantém o sentido muda. Ok? Agora, mantém a coerência. Sim, galera, mantém a coerência. Por quê? Porque o texto continuou de forma lógica. Então, mantenha a coerência. O item está certo. E pergunto a vocês, mantém a correção gramatical? Correção gramatical? Sim, não há desvio gramatical. Então, também está certo. Observe, a correção gramatical se mantém? Sim. A coerência se mantém? Sim. O sentido se mantém? Não. Então, você tem de estar atento na reescrita ao comando da questão. Beleza ou não beleza, galera? Deu para pegar ou não deu para pegar? Diz aí para mim nos comentários. Isso aqui vai cair na sua prova. Já fique esperto porque vai cair na sua prova. Faraó não pode ficar on. Você tem de rir da cara do faraó. Para quem não sabe o que é faraó, é o quê? Na mão do palhaço. Você não pode ficar na mão do palhaço, ou seja, não vai ficar na mão de faraó.
Deu para pegar, pessoal? Sim? Show de bola! Então, o que eu vou fazer com vocês a partir de agora? Agora nós vamos fazer o quê? Interpretação do texto. Nós vamos falar sobre as questões que eu separei para vocês, tá bom? Quis falar sobre a reescrita porque é um foco importante. Normalmente vocês erram esse tipo de questão, não porque não sabem a matéria, mas porque não sabem destrinchar o enunciado. E o enunciado da reescrita sempre é assim. Ela mantém a correção gramatical, desvia da correção gramatical, mantém o sentido, sentido e correção, sentido e coerência, sentido... Tranquilo? Então, toma cuidado. Isso vai cair na sua prova, tá bom? Vem comigo! Vamos agora trabalhar. Vou apagar o quadro, né? Printem aí. 1, 2, 3, 4, 5. Show! Vou apagar porque a gente vai começar a falar agora sobre o texto, tá bom? Então, o que eu vou fazer com vocês? Primeira coisa. O que você deve fazer na sua prova? Ler. O que você precisa ler? Ah, Thaís, eu preciso ler de cara o texto? Não, você precisa ler de cara as questões. Por quê? Porque você precisa ver se há questão de interpretação de texto ou não. E se você observar comigo, nós temos interpretação de texto aqui, ó. 1, 2, 3. Perceberam? Então, nós precisamos ler o texto. Tranquilo? Então, o primeiro ponto, você vai olhar as questões para ver se há questão de interpretação de texto ou não. E aí, eu sempre digo que existem 3 passos para o sucesso da interpretação de texto. Quais são os 3 passos para o sucesso, pessoal? Vou colocá-los aqui. Entender o título. O título contém a ideia central do texto. Identificar a tipologia textual e entender o contexto. São os 3 pontos importantíssimos, galera, para uma construção de interpretação de texto. Você não pode deixar de fazê-los, tá? Eles compreendem basicamente todo o conteúdo de interpretação. Então vamos lá, galera. A astrônoma Jocelyn Bell Burnell disse sobre Ron Drever: ele realmente curtia ser tão engenhoso. O que você vai fazer? Você vai marcar aqui, ó. Vou marcar com marca-texto para ficar melhor. A astrônoma disse sobre Ron Drever: ele realmente curtia ser tão engenhoso. Ela tinha ido da Irlanda do Norte para Glasgow para estudar física. Então, ela foi estudar física. E Drever foi arbitrariamente, marque aqui, ó, foi arbitrariamente designado para ser seu supervisor. Ele contava ao grupo de seus poucos orientandos as ideias mais interessantes. Você vai marcar aqui, ó. Ele contava as ideias mais interessantes que surgiam em sua mente, inclusive as que levavam ao experimento de Hughes Drever, embora ela não tivesse dado conta de que ele o realizara no quintal da propriedade rural de sua família, mas nenhuma que os ajudasse a passar nos exames. Eu quero que você marque essa parte. Após a frustração inicial, ao ver que ele não ia ajudá-la em seu dever de casa de física de estado sólido, ela acabou admirando seu profundo entendimento de física fundamental e seu notável talento como pesquisador. Marquem isso, por favor, pessoal. Observe, ó, Drever, por sua vez, seria influenciado pelas iminentes e vitais descobertas de sua ex-aluna de graduação. A respeito de Bell Burnell, disse... Então, observe que no primeiro parágrafo nós temos o quê? A aluna, Bell Burnell, falando sobre Drever. Agora nós temos o quê? O Drever falando sobre ela. Ela também era, obviamente, melhor do que a maioria deles. Então, marque isso aí. Então, cheguei a conhecê-la muito bem. Drever escreveu uma carta de recomendação para apoiar o pedido do emprego dela, a principal instalação de radioastronomia na Inglaterra, em meados da década de 60, Jodrell Bank.
Mas ele continua, não a admitiram, e a história conta que foi porque era mulher. Observe, não admitiram. A história conta que foi porque era mulher. Mas isso não é oficial, então foi de forma velada. Ela ficou muito desapontada. Drever acrescenta, esperando que se reconheça a obviedade daquele absurdo. Sua segunda opção era ir para Cambridge. Vê como são as coisas? Ele considerou isso uma reviravolta muito feliz. O que ele considerou ser uma reviravolta feliz? A segunda opção dela, ser Cambridge. Por quê? Ela foi para Cambridge e descobriu pulsares. Vê como são as coisas? Disse rindo. Ou seja, olha como o mundo dela mudou. Olha como ela conseguiu estar num lugar notável, beleza? E descobriu lá os pulsares. Quem não a admitiu por ser mulher que perdeu. Por isso ele ri. Show de bola. Diana Levin, a música do universo, ondas gravitacionais e a maior descoberta científica dos últimos 100 anos. Pergunto a vocês, pessoal. Dentro desses 3 passos aqui para o sucesso, vocês já podem me dizer, existe título nesse texto? Sim ou não? Vou colocar aqui o texto para você. Existe título nesse texto, pessoal? Show! Ó, tem uma galera falando que não, tem uma galera falando que sim. Vamos lá, vamos lá. Pessoal, bastante atenção. A título, sim. O título, normalmente... Opa, canetinha tá errada aqui. Pera aí. Foi. Normalmente, pessoal, o título fica aqui no final, ó. O CESP normalmente coloca o título no final. Vamos lá. A música do universo, vou colocar aqui para você. A música do universo. Ondas gravitacionais, é isso? Ondas gravitacionais e a maior descoberta científica dos últimos 100 anos. E a maior descoberta científica dos últimos 100 anos. Thaís, parece um texto técnico, não parece? Sim. Por que eu preciso entender o título? Porque o título contém a ideia central do texto. O título é a última coisa a ser dada ao texto. Observe, a música do universo. Lá no finalzinho do texto, você vai observar que ele fala o quê? Ela descobriu pulsares. Então, ó, a maior descoberta científica dos últimos anos. O texto ele pode falar sobre o quê? A respeito da descoberta. De uma forma técnica, com termos técnicos, ele pode trazer uma narrativa a respeito da descoberta, narrativa da descoberta. E ele também pode trazer o quê? Uma perspectiva a respeito de quê? Do autor dessa descoberta ou dos autores. Ele pode traçar aí para você o que? Característica do autor ou dos autores, trazer ali uma história, uma narrativa. O que a gente tem dentro do texto? Uma narrativa. Então aqui, ó, você já matou o título e vai matar a tipologia textual. Esse texto, ele tece ali uma narrativa a respeito de quê, pessoal? Da história da astrônoma Burnell. Sobre tudo que ela fez, ela saiu da Irlanda do Norte para Glasgow para estudar física, e aí ela tem, até o final, uma reviravolta feliz, que é o quê? Ser aceita em Cambridge e descobrir os pulsares, beleza? Show de bola, então você tem uma narrativa, ok. Entender o contexto. Printem aí, por favor, porque a gente vai falar agora sobre o contexto. Vamos lá. Vou apagar aqui para a gente conversar sobre o contexto. Ah, o contexto está em terceiro ponto, por quê? Porque é menos importante? Claro que não. É só ali uma ordem, uma sequência para que você siga e não se perca. Mas aqui não há nenhum ponto que é menos importante que o outro. Todos eles são extremamente necessários para que você não erre
questões de interpretação de texto, beleza, pessoal? Show de bola. Do que trata, vou mudar a canetinha aqui, tá? Do que trata esse texto? Trata sobre a relação de Bell Burnell, vou colocar aqui, Burnell, eu acho que é com 2 L's, não é? Burnell, isso, e Drever. O texto ele já começa falando sobre essa relação. Essa relação é uma relação próxima? Não. Inicialmente forçada, porque ele arbitrariamente é chamado para ser. Vou tirar os 2 pontos daqui. Inicialmente forçada, porque arbitrariamente ele é chamado para ser orientador dela, tá? Então, se ele é o orientador e ela é orientanda, ela é uma aluna e ele é o professor. Então, existe uma questão aqui de hierarquia, uma questão hierárquica. Hierarquia. Beleza? Show de bola. Inicialmente foi forçada porque ele foi forçado arbitrariamente ser orientador e ela orientanda. Ok. É, obviamente, um contexto de quê? De física, né? Essa hierarquia, essa orientação é baseada no contexto de física. Ela sai da Irlanda do Norte para estudar física. E aí, qual é a ideia de Burnell a respeito de Drever? O olhar de Burnell sobre Drever. Observe que no primeiro parágrafo você vai ver o quê? Que ela se desaponta. Por quê? Observe, após a frustração inicial, ela passa a admirá-lo. Então, aqui a gente tem, primeiro ponto, ela se frustra. Por que ela se frustra? Porque ele conta histórias que não ajudam a passar nas provas. Conta histórias que não a ajudam. Mas, no segundo ponto, quando passa a frustração, ela passa o quê? A admirá-lo. A admirá-lo. E essa relação passa a ser o quê? Mútua. Vou colocar. Passa a ser mais próxima. Por que mais próxima? Porque ele percebe que ela é melhor. Ela é melhor do que os demais. E aí passa a ter uma relação o quê? Mais estreita. Então, ele passa a admirá-la. Portanto, que ele fala que faz uma carta de recomendação. Thaís, você gosta de fazer esquema textual? Sim, eu acho que o esquema não nos deixa perder uma questão de interpretação. Ah, mas eu não vou ter esse tempo todo. Obviamente, eu estou fazendo isso aqui com calma, né? Fazendo para que todos me entendam, sigam a sequência. Você sozinho faz isso aqui muito mais rápido. Eu faria para mim isso aqui no máximo 1 minuto, 1 minuto e meio. Mas com vocês eu faço devagar exatamente para que vocês consigam seguir o raciocínio, tá? E eu sugiro que, se houver uma questão de interpretação, você faça isso. Por quê? Porque você não se perde no conteúdo, tá bom? Então, ó, ela é melhor do que os demais, ele passa a admirá-la, ele escreve uma carta de recomendação e fica feliz quando Cambridge a aceita e muito triste quando a outra instituição a rejeita. Então, perceba que eles estreitam a relação. Sabendo isso, eu vou colocar para vocês aqui a questão número 1. Questão número 1 na tela. No texto é abordada a relação entre Bell Burnell e Ron Drever, a qual começa em uma estrutura hierárquica, mas se desenvolve em admiração mútua. Certo ou errado? Diz aí para mim, pessoal. Certo ou errado? E aí? Show de bola! Show! Vamos lá, pessoal! Show é isso aí!
Foi exatamente o que nós vimos. Observe. É abordada a relação entre Bell e Ron, a qual começa em uma estrutura hierárquica. Sim, qual é a estrutura hierárquica? Ele é o orientador, ela é a orientanda. Gente, é professor e aluno. Então, existe ali uma hierarquia. Sim, mas se desenvolve em admiração mútua? Sim. Ela primeiro se frustra, depois o admira. Ele nota que ela é melhor do que as demais e começa a admirá-la. Então, pessoal, item 1 está correto. Ah, mas não vai cair assim na minha prova. Por que não? Isso aqui é prova do Ministério Público de 2022 de Santa Catarina. Por que não pode cair dessa forma? Pode sim, é a mesma banca. Para de subestimar. Então, vamos lá. Não subestime o seu valor. Se você acertou a questão, é porque você entendeu. Vamos lá, pessoal. Questão número 2. Questão número 2 na tela. De acordo com o texto, Bell Burnell foi escolhida por Drever como orientanda no curso de graduação em Física em Glasgow. Certo ou errado? Observe que essa aqui não é uma questão de interpretação. Quando o comando da questão fala de acordo com o texto, é o quê? Com base no texto. É uma questão do que está escrito. Então, é uma questão, pessoal, não é, tome cuidado, não é uma questão de interpretação, é uma questão de compreensão. Em questão de compreensão, você precisa voltar ao texto para lê-lo. Pergunto a vocês, e aí? De acordo com o texto, Bell Burnell foi escolhida por Drever como orientanda no curso de graduação em Física em Glasgow? Sim ou não? Coloquem aí para mim, por favor. E aí, pessoal? Show! Show de bola, pessoal! Show! Então, vamos lá. Galerinha, ela foi escolhida? Não! Isso aqui a gente também viu na parte em que interpretamos. Por quê? Porque ele foi arbitrariamente chamado para ser o orientador. Ela saiu da Irlanda do Norte, para Glasgow, para estudar o quê? Física. Então, ela saiu da Irlanda do Norte para estudar física em Glasgow. Ok. E ele a convocou para isso? Não. Quando ela chegou lá, ele foi arbitrariamente chamado para ser seu orientador. Então, o que se afirma nessa questão aqui está errado. Ele não a escolheu, tá bom? Então, questão 2 está errada. E a questão 3, pessoal? Entende-se da leitura do segundo parágrafo, da leitura do segundo parágrafo do texto, que o riso de Drever ao dizer: vê como são as coisas, foi motivado pela reviravolta muito feliz na carreira de Bell Burnell. E aí, pessoal, certo ou errado? Quero saber de vocês. Certo ou errado, pessoal? E aí? Show, galerinha! Vamos lá! É questão de interpretação, porque ela fala o quê? Entende-se, é o entendimento, é aquilo que eu consigo reter. Drever, ao dizer vê como são as coisas, foi motivado pela reviravolta muito feliz? Sim, esse vê como são as coisas é por quê? Porque ela não foi aceita na primeira opção. Ela não foi aceita na primeira opção por falta de competência? Não, ela era muito competente. Ela não foi aceita na primeira opção de forma velada por ser mulher. Mas a sua segunda opção era o quê? Cambridge. A segunda opção dela era Cambridge e Cambridge a aceitou. E lá
ela descobriu os pulsares, que é o foco, para mostrar como ela era grandiosa. Então, o que nós temos aqui é o quê? Uma reviravolta feliz. Ela saiu de um preconceito para uma reviravolta. E isso deixou feliz. Ele era o orientador dela. Então, galera, foi motivado pela reviravolta feliz? Sim, o item está certo. Beleza, galerinha? Tranquilidade no parquinho, né? Show de bola! Vamos à próxima questão. Questão 4, pessoal. Segundo o exposto no texto, inicialmente Bell Burnell se decepcionou com a atuação de Ron Driver como seu supervisor. E aí, pessoal, certo ou errado? Observe, enquanto você vai colocando o gabarito, eu vou explicando um pouquinho da questão. Segundo o exposto no texto. Segundo o exposto no texto é de acordo com o texto. Observe que não é uma questão de interpretação, é uma questão de compreensão textual. Por que é uma questão de compreensão textual? Porque é aquilo que está escrito no texto. Está escrito no texto. Beleza? Então, muita atenção a isso. Tem de estar escrito no texto. E aí, galera? Bell Burnell se decepcionou com a atuação de Ron Driver como seu supervisor? Sim ou não? Pararam, pararam. Show de bola. Show. Então, vamos lá. Vamos olhar o texto. Não há como fazer questão de compreensão sem olhar o texto. Se você observar comigo, vai notar que ela realmente se decepciona, porque ela vai da Irlanda do Norte para Glasgow para estudar física e arbitrariamente tem Driver como seu supervisor, seu orientador. E aí, o que você espera do orientador? Que ele oriente. E nós temos essa seguinte informação. Ele contava ao grupo de seus poucos orientando as ideias mais interessantes. Ponto positivo para Driver. Ponto positivo, certo? Só que depois ela entra com uma adversativa. Jogou mais, irmão, já sabe que vai vir o quê? Batalha espiritual. Mas nenhuma que os ajudasse a passar nos exames. Ou seja, o que ele contava era importante para ela? Não, porque não era o foco dela. Não ajudava a passar nos exames de quê? De física. Logo, o que se afirma na questão está correto. Por quê? Bell Burnell se decepciona com a atuação, porque ela espera que ele seja o quê? Um orientador. Que o que ele fala, a sua fala, leve à aprovação. Certo? Mas leva? Não, não ajuda em nada nas provas. Então, o que se afirma na questão está certo. Beleza, pessoal? Tranquilidade no parquinho? Sim ou não? Show de bola. Show. Então, vamos agora à nossa próxima questão. Questão número 5 na tela. Infere-se do texto que o desapontamento de Bell Burnell, mencionado por Driver, segundo parágrafo, deveu-se ao fato de ela ter nascido mulher? Observe, infere-se do texto. Inferir é entender. Entende-se do texto, beleza? Que o desapontamento de Bell Burnell, que é a pesquisadora, mencionado por Driver no segundo parágrafo, deveu-se ao fato de ela ter nascido mulher? Já antemão digo para você que essa questão está o quê? Errada. Por quê? Você interpretou comigo esse texto. Ela fica desapontada? Por quê, pessoal? Por não ser aceita. Por não ser aceita. Ela não fica desapontada por ser mulher. Ela fica desapontada por não ser aceita por ser mulher. Porque atributos para o cargo ela tinha. Só que de forma velada ela não foi aceita por ser mulher. Logo,
ela fica desapontada por não ser aceita para o cargo por ser mulher e não por ter nascido mulher. Não tem nada a ver. Observe aqui o texto comigo, ó. Deve, por sua vez, ser influenciado pelas iminentes e vitais descobertas de sua ex-aluna de graduação. A respeito de Bell Burnell, disse ela também era obviamente melhor do que a maioria deles, então cheguei a conhecê-la muito bem. Deve escreveu uma carta de recomendação para apoiar o pedido de emprego dela à principal instalação de radioastronomia na Inglaterra, em meados da década de 60, Jodrell Bank. Mas ele continua, não a admitiram. E a história conta que foi porque era mulher. A história conta, não diz que ela se envergonha de ser mulher. Isso não é oficial, você sabe. Ela ficou muito desapontada. Ela ficou desapontada por quê? Porque ela não obteve o emprego por ser mulher e não por ter nascido mulher. Logo, o que se afirma aqui na questão 5, tranquilamente, a gente falou sobre isso na nossa interpretação, está errado. Belezinha, galera? Tranquilidade no parquinho. Você segue comigo para a questão 6. E aí eu quero saber de você, certo ou errado? No último período do primeiro parágrafo, o termo seu, em suas duas ocorrências no trecho, ela acabou admirando seu profundo entendimento, vamos marcar aqui, de física fundamental e seu notável talento. Está empregado em referência a ele, cujo referente é Drever. Observe que ela fala sobre o quê? Construção de referência. Então, é uma questão de coesão referencial. Veja, referencial. Veja que faz referência, no último período do primeiro parágrafo, o termo seu faz referência ao vocábulo ele, cujo referente é Drever. Certo? E aí eu pergunto a você, faz referência ou não faz referência a Drever, pessoal? E aí, certo ou errado? Diz para mim. Muito bom, muito bom. Galera, se você voltar ao texto, perceberá. Veja comigo aqui no texto. Deixe-me apagar para você acompanhar. Tá aqui, ó. Seu e seu. Mas nenhuma que os ajudasse a passar nos exames. Ele contava. De quem é esse ele aqui, ó? Ela tinha ido da Irlanda do Norte, a astrônoma, Bell Burnell, que fala sobre Ron Driver. Ele contava ao grupo. Quem é esse ele? Ron Driver, certo? Show de bola. Contava ao grupo. Após a frustração, a gente vai começar aqui, ó. Ao ver que ele, quem é esse ele? Driver, não ia ajudá-la em seu dever de casa, de física, de estado sólido, ela, que é Bell Burnell, acabou admirando seu profundo entendimento. Profundo entendimento de quem? Dele. E quem é esse ele? É o Driver. Entendimento de física fundamental e seu notável talento. Quem é esse seu? É esse ele. Ele contava. E quem é esse ele? É o Driver. Logo, o que se afirma nessa questão, pessoal, está certo. O vocábulo seu faz referência ao vocábulo ele, cujo referente é Driver. Logo, o item está certo. Não há como você fazer uma questão de coesão referencial, tanto anafórica quanto catafórica, sem analisar o texto. Se você não for ao texto, você não saberá responder. Então, é importante que você saiba. Anafórico faz referência a algo que vem antes no texto. Catafórico faz referência a algo que veio depois no texto. Aí eu brinco sempre dizendo que é a noção de catar. Catar é sempre um movimento para frente. Se eu jogar uma caneta agora e pedir para que você a pegue, você vai se movimentar para frente. Então, catar, o movimento de catar alguma coisa do chão é sempre algo para frente. Logo, catafórico é sempre uma referência a algo que vem depois no texto. Beleza, galera? Tranquilidade no barquinho. Então, gabarito da questão 6, certo.
Show de bola, pessoal. Vamos à nossa próxima questão. Próxima questão na tela. Questão 7, pessoal. No terceiro período do primeiro parágrafo, olha, isso aqui tem sido muito comum nos enunciados da banca CESP. Você já deve ter percebido isso nas últimas questões, né? Primeiro período, não sei o quê. Então, você precisa saber o que é período. O que é período, pessoal? Período vai até o ponto e pode ser simples ou composto. Simples quando contiver uma oração. Composto quando contiver duas ou mais orações. Beleza? Então, atenção a isso aqui. Ele vai ser simples quando contiver uma oração, composto quando tiver duas ou mais orações. Lembrando que ele inicia e vai terminar no ponto. Ele tem o seu início e o seu fim vai ser sempre no ponto. Então, você sempre vai observar o ponto final, beleza? Show de bola! E aí a questão 7 diz, no terceiro período do primeiro parágrafo, o termo mais introduz um trecho que expressa oposição. Vou marcar aqui, ó. Mais expressa oposição entre o experimento de Hughes-Dreville e os exames de curso de física. Certo ou errado, galera? E aí? E aí? Pararam, pararam, pararam. Galera colocando o gabarito. Show, pessoal. Show. Ó, cuidado que eu tô sentindo que Faraó tá ficando on, hein? Galera, vamos lá. Eu sei que vocês olharam para o termo mais e pensaram, claro, expressa oposição, a questão tá certa, mas você tem que olhar o contexto. Sempre olhe o contexto para você não ficar na mão de Faraó, beleza? Cuidado. Volte comigo ao texto, pessoal. Volte comigo ao texto. Vamos lá, textinho na tela. Observe o texto e a parte em que há este fragmento. Você perceberá que... Vamos lá, eu vou apagar aqui para ficar melhor para você visualizar. Veja a construção. A questão fala no terceiro período do primeiro parágrafo. Vamos lá. Primeiro período terminou aqui. Primeiro período, certo? Vamos colocar aqui, primeiro. E aí, segundo começa no ela. Segundo, ela tinha ido da Irlanda do Norte para estudar e arbitrariamente designado para seu supervisor. Terceiro começa aqui. Então, é o que a gente precisa analisar. Ele contava ao grupo de seus poucos orientandos as ideias mais interessantes que surgiam em sua mente, inclusive as que levaram ao experimento de Hughes-Dreville, mas nenhuma que os ajudasse a passar nos exames. Pessoal, o mais é uma conjunção adversativa? Sim, porém nenhuma conjunção adversativa. Conjunção adversativa expressa oposição? Sim, expressa oposição. Vocês não estão errados. Porém, nós temos um problema. A questão ela não quer somente saber isso, ela quer saber qual é a oposição que o mais revela. Observe, ele contava ao grupo de seus orientandos as ideias mais interessantes. Esse é um ponto positivo para Dreville, mas nenhuma dessas ideias interessantes ajudava seus orientandos a passar nos exames. Então, o que ele opõe é o quê? Ele conta ideias interessantes, porém essas ideias não ajudam os seus orientandos. Não tem nada a ver com Hughes-Dreville. E aí a questão diz o quê? Olha como é que é uma questão capciosa, pessoal. No terceiro período do primeiro parágrafo, o termo mais introduz um trecho que expressa oposição, certinho. Entre o experimento de Hughes-Dreville, não. Entre falar ideias interessantes e não ajudar nos exames de física. Logo, o erro da questão está aqui. Você
não pode ler. Ah, o mais é sempre adversativo. Não é sempre, porque se no texto tiver mais também, ele não vai colocar aqui mais também, ele só vai colocar o mais. Então, atenção, esse item está errado. Faraó tá on. Você não pode dar esse mole na sua prova. Belezinha, pessoal? Tranquilidade no parquinho. Vamos lá. Galera, e fechamos o nosso horário já. Gente, foi um prazer estar na companhia de vocês. Vou deixar aqui também essa parte para vocês printarem, tá? Printem aí. 5, 4, 3, 2, 1. E, pessoal, belezinha, pessoal, fechamos por aqui. Foi um prazer estar na companhia de vocês. Espero que vocês tenham se divertido como eu. Espero ter ajudado um pouquinho, contribuído para que você vá com mais firmeza para a sua prova no domingo. Eu tenho certeza de que você vai arrebentar e de que Faraó vai ficar off, vai ficar de escanteio. Estarei sempre na torcida por vocês, beleza? É só me seguir lá no Instagram, Thaís_Portuguenática. Se houver qualquer dúvida, coloca aqui, ó, Thaís_Portuguenática. Pessoal do portal vai colocar aqui, o meu arroba lá embaixo. Thaís_Portuguenática. Mandem dúvidas. Eu sempre estou aqui para ajudar. Tá bom, gente? Foi um prazer. Fiquem com Deus. Boa sorte. Estarei aqui torcendo por vocês. Beijo! Português é lindo!